começar esse tema, eu quero perguntar para vocês: o que acontece na infância? Fica na infância? Ou o que acontece na infância? Ele não fica só na infância, e vai para o resto da tua vida. Principalmente o que aconteceu na tua vida desde que você nasceu, ou antes até mesmo do parto, até os 7, 8 anos. É um momento crucial na vida do ser humano. E o nosso tema de hoje são as feridas emocionais. Essas feridas emocionais que muitas vezes elas atacam a nossa vida de uma forma repentina. Não lá na infância, mas elas vão ser desencadeadas na vida adulta. Então, se você tem alguém que precisa ouvir isso, que precisa saber um pouquinho sobre essas feridas emocionais que hoje na vida adulta está tendo ansiedade, depressão, boa noite, depressão, desencadeando várias síndrome do pânico. Muitas vezes as coisas aconteceram ali, na infância. E na vida adulta, alguns gatilhos mentais são acionados e essa pessoa começa a ver essas feridas emocionais ebulindo, como se viessem à tona. E muitas vezes elas não conseguem reagir de uma forma adequada. Muitas vezes elas entram num sofrimento muito grande por não saber como lidar com essa situação. Muitas vezes nós tomamos um remédio para que aquele problema, né, se solucione, aquela doença, mas nós precisamos saber a causa. Nós precisamos, às vezes, ir ali na raiz e aí sim, curar. Muitas vezes nós vimos assim crianças que se machucam, se esfolam, acabam se machucando, um joelho ralado. Tem aquela música, né? Um joelho ralado dói menos que um coração ferido. Será, gente? O joelho ralado muitas vezes deixa uma cicatriz e tá tudo bem. Ele vai passar com o tempo, você vai ali, tem um machucado, você vai ali e coloca um curativo. Quantas vezes nós nos machucamos, até estamos na cozinha, porque eu adoro cozinhar, né? Então, muitas vezes nós estamos na cozinha e nos machucamos, cortamos um dedo e ali nós fizemos um curativo e logo passa. E agora, aqueles curativos das feridas emocionais, aquelas feridas que elas não sangram, que elas não mostram ali que estão abertas. E, de repente, com o mínimo gatilho, alguma coisa que te machuca, elas vêm à tona. E como resolver tudo isso? Então, prepare-se porque hoje vai ser um programa assim cheio de reflexões. E, gente, compartilhem porque vocês vão ajudar muitas pessoas a ressignificarem muitas coisas na vida delas. E vocês também vão ressignificar, porque vocês vão entender melhor o que se passa aqui dentro da cabeça. Lembram que no outro programa eu falei como a mente contribui, faz com que tu evolua ou não, né? Então, como a mente, ela faz com que a gente vá numa jornada que às vezes nós temos que nos organizarmos melhor para não pegar o caminho errado. Então, gente, compartilhe, você estará fazendo um bem para o outro. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês para que vocês tenham uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, porque todos nós merecemos essa vida mais tranquila, essa vida mais leve. Muitas pessoas que estão agora no programa não me conhecem ainda. Eu sou a Ivonete Campos, podem me seguir, eu tenho nas redes sociais, eu estou lá como Ivonete Campos com 2 Os, tá?
Campos, né? E no Face tá Ivonete Campos. Então vocês podem me seguir, podem ir lá no direct, colocar algumas dúvidas, colocar até temas que vocês gostariam de ouvir aqui na rádio, porque esse é o meu trabalho. Eu sou essa conexão de vocês, para que vocês entendam melhor o que se passa dentro da mente e como é que se molda essa nossa personalidade. Mas primeiro, nós vamos entender o que são essas feridas emocionais e da onde elas surgiram. Como eu disse, muitas vezes elas são lá, daquele período, e é onde eu mais vou retratar hoje para vocês. É lá naquele período da infância. E isso aí vai afetar no nosso psicológico. Muitas vezes nós damos risada, nós brincamos, achamos que está tudo muito tranquilo, mas nós somos adultos e nós sabemos que quantas coisas nós temos que reorganizar dentro da nossa mente, a nossa postura, né? Porque nós temos valores. Nós temos crenças que estão aqui enraizadas e que muitas vezes nós precisamos tirar elas de dentro de nós para podermos evoluir, para podermos progredir. Certamente você já passou por uma experiência que resultou em uma ferida física, aquele machucadinho. E aí você foi lá e fez o curativo. Tudo bem. E a ferida emocional? Quantas vezes você sentiu essa dor, que ela não é física, ela é uma dor emocional, ela é física, mas ao mesmo tempo ela não é aquele corte visível. Ela tá interna. E quantas vezes você sofreu esse machucado, essa cicatriz que ela é interna, que você não vê e você não pode expor. Até mesmo você tem esse cuidado contigo mesmo e muitas vezes tu não expõe, vai guardando somente para você e aí vai desencadeando a tão famosa depressão, ansiedade, dificuldade nos teus relacionamentos. Por que que isso acontece comigo? Esses relacionamentos, eles não são somente relacionamentos amorosos, são os relacionamentos com teus colegas de trabalho, tem dificuldade, muitas vezes, de se comunicar, de se expressar. Por quê? Porque lá na tua infância, você adquiriu essa ferida emocional. Elas são resultado de conflitos, de mágoas que acabam marcando profundamente. E ao longo dos anos, desde a infância, nós passamos por muitas e muitas experiências e que elas são únicas. E cada pessoa reage de uma forma. Por isso que eu sempre digo, não é o que acontece com você, é como você interpreta o que aconteceu contigo. É como você reage. Muitas vezes, um problema para alguém é só um problema. Para outro, é uma tempestade. Então, às vezes, o problema para alguém é só uma garoa, para outra é uma tempestade, e para outra pessoa é um tsunami. É como se estivesse acabando o mundo, né? Então, cada pessoa tem a sua interpretação. E por isso, acontece em função de como é essa vivência da pessoa, o que ele carregou até aqui, porque ele trouxe toda uma experiência de vida. E a infância impacta diretamente nos resultados que hoje nós temos na vida adulta. E isso muitas vezes nós não nos damos conta. Nós imaginamos o que acontece na infância fica na infância. Não. O que acontece na infância continua sempre conosco, só que nós temos, como adultos, fazer a nossa interpretação, ou seja, ressignificar o que aconteceu comigo de uma forma
mais positiva. Senão eu vou ser sempre aquela pessoa que sofre, sofre com a rejeição, sofre com o abandono, sofre com a humilhação, sofre com a traição. Algumas das feridas emocionais são essas. E vamos ver, assim, se você já passou por alguma dessas feridas, né? Peço mais uma vez que você compartilhe com as pessoas porque esse conteúdo vai fazer com que as pessoas deem aquele insight, ou seja, de repente virar aquela chave que precisa ser virada para mudar certas situações. Por que tem pessoas que com a menor situação é como se desencadeasse uma onda de raiva, de medo? Por quê? Porque muitas vezes na infância aquilo ali foi algo que machucou, é um gatilho que ele tem de algo que aconteceu com ele lá, naquele período, né? Então, uma das coisas que nós temos que cuidar muito, muito, é como nós reagimos diante das situações. E hoje a gente se fala muito ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E por que eu estou trabalhando feridas emocionais? Porque nós estamos no mês de setembro. Setembro amarelo, aonde nós temos que, não só no mês de setembro, mas é onde é dado um alerta, setembro amarelo, que é a nossa saúde mental. E como está a tua saúde mental? Como é que você está reagindo diante das situações? Nós temos um turbilhão de informações e a nossa saúde mental, ela tem que estar em ordem, ela tem que estar organizada. Muitas vezes nós sentimos dores físicas, dores nos ombros, dores na coluna, dores na cabeça, dores nas pernas. E da onde chegam todas essas dores? E por que elas chegam até você? Isso aí está desencadeando o quê? Está te mostrando que no teu físico alguma coisa emocional, que muitas vezes você fica ali, deixando de falar, deixando de agir, e as coisas vão passando, passando, e o teu corpo desencadeia. Desencadeia essa doença, muitas vezes é em função de algo que te aconteceu há muito tempo atrás e que de repente, no mínimo situação, desencadeia aquele gatilho que vai fazer com que você desenvolva de repente uma gastrite. Quantas vezes você ouve uma pessoa dizendo que está com muita dor de estômago, uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, por quê? Por causa da nossa saúde mental. Porque nós não organizamos ali e o nosso corpo físico, ele resolve dar aquela dor para dizer, ei, cuida de mim também, porque eu também sou prioridade. Então, muitas vezes nós estamos gripados ou temos qualquer coisa, nós corremos lá para o médico, né? Corremos para o doutor, vamos lá. E a saúde mental? Como é que tá? Como é que, a quem você recorre? Eu tenho os meus mentores e eu também sou mentora. E o que faz uma mentora? Ela organiza, ela ajuda a caminhada dessa pessoa, a jornada dessa pessoa mais fácil, porque muitas vezes a pessoa não consegue sozinha. E todos nós temos mentores, gente. Nós precisamos. E me coloco à inteira disposição para quem quiser, né? De repente, ver trabalhar mais essa saúde mental, essa inteligência emocional, para ter uma vida mais leve, de mais sucesso, de reconhecimento e também, gente, do financeiro. Porque quando tu estás bem emocionalmente, até o teu financeiro melhora. Isso é certo, né? Isso é fato, é constatação, é fato, é pesquisas. Quando o teu emocional não está bem, o que tu faz? Normalmente, você tenta fazer compensações.
E essa compensação, muitas vezes, é adquirindo coisas que tu não precisava. É gastando mais do que você podia, é estando lá com a conta no vermelho, o cartão, usando todos os cartões de crédito, sem saber ter essa saúde financeira. Por quê? Porque não conseguiu cuidar da sua saúde mental. Ou seja, a inteligência emocional, ela envolve tudo, até o teu financeiro, gente. E isso tudo eu ajudo a pessoa a trabalhar, a focar no que realmente ela precisa para a vida dela. E muitas vezes não é só o que ela quer, é o que ela precisa. Mas falando das feridas emocionais, a maior das feridas emocionais, a primeira que eu vou falar para vocês, é a ferida da rejeição. Ela surge quando nós sentimos que não somos aceitos como somos, pelo que somos. Muitas vezes você vai para um outro trabalho, para uma outra unidade da empresa e você não é aceito. Mas essa rejeição você sente quando ela começou lá na infância. Nós sentimos que não fomos amados o suficiente e então essas nossas necessidades emocionais, elas não foram atendidas. Algumas coisas como rejeição lá na infância, que eu falo essa rejeição, gente, é quantas vezes aquela criança vai falar com o pai e com a mãe e o pai não tem tempo para ela. A mãe não tem tempo, às vezes ignora, ou às vezes, muitas vezes, até dizem para a criança: eu não sei por que você nasceu. Eu não sei o que você está fazendo aqui. E isso acontece muito, gente. Acontece mais do que vocês imaginam. Então, muitas vezes, essas mães, esses pais, não estão preparados para ter aquela criança naquele momento. E essas crianças se sentem rejeitadas. E essa rejeição, gente, ela está mais vívida agora nesse período da tecnologia, que os pais fazem o seguinte: vão lá e compram um tablet ou um celular última geração. Pais, entendam bem. Entendam bem essa situação, o que você está fazendo com teu filho. Porque muitas vezes, até eu já fui num restaurante aonde na hora do almoço as pessoas estavam ali almoçando e uma criança de 2, 3 aninhos com um tablet imenso ali, jogando muito, entendendo muito daquele jogo, né? E os pais completamente alheios àquelas crianças, porque eles também estavam no celular. Então, gente, a rejeição, às vezes, não é aquela rejeição da criança ser totalmente abandonada. Às vezes está próximo, mas ela se sente rejeitada. Ela não se sente vista como ela deveria ser. E aí, muitas vezes, ela, diante de qualquer crítica, ela explode. Ela não sabe se expor em público. Ela tem medo de falar em público porque ela sempre foi ignorada. Porque muitas vezes ela tentou dizer alguma opinião lá na casa dela e dizia: Fulano, fica quieto. Não é a tua hora, depois a gente conversa. Antigamente mesmo a gente sabe que a gente. Ontem eu completei 55 anos, então eu sei muito bem que bastava o olhar do meu pai ou da minha mãe e eu emudecia. Só que como isso eu tive que trabalhar? Eu trabalhei sim. Nós trabalhamos cada parte da nossa vida, nós trabalhamos para que isso aí não me afetasse na vida adulta. E será que não afetou? Afetou? Afetou. Só que como eu sou adulta, eu aprendi a trabalhar com isso. E com a inteligência emocional, eu aprendi a trabalhar muito mais. Eu aprendi com essa parte, essa ferida emocional, rejeição, que muitas vezes sempre tem um pouquinho, né? Então, aquilo ali foi um degrau para crescer, para buscar evoluir. Então, cabe a você buscar isso, mas primeiro você tem que reconhecer, você tem que saber se realmente
isso ali te afetou. Porque, de repente, pode ser que não seja o teu problema. Imagina só, uma criança, ela é cheia de sonhos, cheia de planos, tá? Mas ela sente que está faltando algo na vida dela. Ela vai crescendo na família, mas ela muitas vezes, porque os pais são mega ocupados, ou de repente nem são tão ocupados, mas aquela criança está ali, mais um membro da família, e ela se sente rejeitada. E aí a coisa fica bem difícil, gente. A rejeição não é brincadeira e nós estamos aí no Setembro Amarelo, cuidando da saúde mental. Então, vamos cuidar muito disso. Será que você está sendo um pai presente, uma mãe presente, para que o teu filho mais tarde não tenha problemas, né, nessa parte da vida dele em função disso? Então, sintam-se, né? Façam essa reflexão. Eu disse que hoje o programa ia ser de reflexão e está sendo, né? Então, é uma ferida emocional. E se você sentiu alguma vez na tua vida essa ferida emocional da rejeição, como isso impactou a tua vida? Como isso tem impactado nas tuas relações hoje no dia a dia? Nós estamos num período agora, num período eleitoral, que muitas pessoas se candidataram e quando vão chegar e fazer a sua explanação sobre o seu plano, né? O que eles querem fazer, que era o seu plano de governo, eles não conseguem. Fica engasgado, fica trancado, porque eles não conseguem se comunicar. E aonde isso aconteceu? Lá na infância. Lá na infância, quando ele se sentiu rejeitado, quando ele foi dito para ele, não fale, fique em silêncio, observe. Concordo, muitas vezes nós temos que observar mais, ouvir mais, mas, gente, o calar também tem que ser muito cuidadoso com isso. Né? Não é ser uma pessoa altamente tagarela, mas tem que saber pelo menos se comunicar. Porque a vida, gente, é comunicação. Nós nos comunicamos o tempo todo. Né? Nos comunicamos oralmente, nós falamos com as pessoas, quanto por gesto, pela forma de nos vestir. Então, a comunicação, ela está ali. Eu não preciso dizer nada, mas eu comunico como eu sou. E quando eu me valorizo, quando nós nos valorizamos, as pessoas passam a nos valorizar também. Então, cuidem muito isso. O que você está comunicando? Outra ferida emocional é o abandono. São aqueles pais ausentes. Não quer dizer que a criança foi abandonada. Não, gente. Às vezes são aqueles pais ausentes que precisam, por um motivo ou outro, muitas vezes até questão de trabalho, né? Não estou julgando ninguém, mas muitas vezes são aqueles pais ausentes da seguinte forma. O pai tem um certo tempo, mas aí resolve levar para onde a criança? Para casa dos avós. Então, vamos levar para casa dos avós. E aí, deixa a educação que os avós, eles vão cuidar. Então, isso aí, naquele momento da infância, a criança, de repente, está amando. Mas os pais não podem abandonar. O compromisso é do pai e da mãe. O compromisso é deles. O avô, a avó, está ali para ser aquele suporte. Mas a educação, gente, é o pai, é a mãe. Só em caso, se não tiver, é claro, né? Que aí os avós têm que assumir essa responsabilidade. Mas tem que sempre que perguntar, será que eu não estou abandonando o meu filho? Que muitas vezes eu quero fazer algo diferente, então eu ligo lá num programa que o meu filho gosta
e eu vou fazer outras coisas e não tenho um tempo de qualidade com as crianças. Isso é muito importante. Qualidade. Não é o tempo, não é quantidade, mas quando estiver com teu filho, cuide para ter qualidade. Vai levar ele numa pracinha, não fique num celular, porque muitas vezes os pais fazem isso. Levam uma criança na pracinha e aí na hora daquela que a criança tá lá brincando, fica gritando pai é, mãe é, e a mãe e o pai não estão nem olhando porque estão ali também no celular. Então, o celular também, gente, tem horário para tudo. Tem horário. Vivam mais o presente, porque passa muito rápido. Aquela criança que está lá hoje brincando de balanço vai ser o adulto de amanhã. E ele não vai. Aí você vai querer que ele te dê tempo, que ele converse com você e ele não vai conversar. Porque foi assim que ele foi criado. Então, busque tempo, tempo de qualidade. É o que eu digo para vocês, não é quantidade. E quando o adulto sente esse abandono, né? Os pais que negligenciam, às vezes a criança tem uma apresentação na escola. Para o pai e para a mãe, aquilo ali não tem muita importância. Mas eu vou dizer para vocês, pais, é muito importante para o teu filho saber que você está ali. E outra coisa, tão rapidinho, porque ele vai até querer se apresentar alguma coisa assim até o sexto ano e olhe lá. Tá? Então é rapidinho, gente. É da pré-escola ao sexto ano. Curtam esse momento, busquem esse tempo, se organizem de uma forma. Ah, mas eu trabalho. Gente, vocês sabem, a apresentação para o pai ou para a mãe é uma vez no ano. Então, se você sabe que é uma vez no ano, se programa, faz hora extra, depois desconta. Gente, desculpas nós temos aos montes, mas desculpa não leva a nada. Tem que ter ação. Então, curtam esses pequenos momentos, porque o que acontece? A criança se sente abandonada. E muitas vezes, até isso, que como eu sou professora, eu falo muito de escola e criança em função disso. Muitas vezes os pais esquecem do filho na escola. E o filho fica lá um bom tempo. Quando chega o pai, tá lá aquela criança. Com quem? Com a pessoa que estava fazendo a limpeza, ou de repente, até mesmo com a direção, alguém da equipe diretiva. Eu, como diretora, muitas vezes eu liguei para os pais para irem buscar os filhos. E aí a pessoa assim, ah, mas eu pedi para o fulano. Aí ligava o fulano, ah, eu esqueci, ou eu tive tal coisa para fazer, e a criança ficava ali. Então, aquilo ali, ó, da criança ficar esperando, vendo todo mundo ir embora, vendo escurecer muitas vezes, aquilo ali, gente, é um sentimento de abandono. E o que vai acontecer na vida adulta dessa criança? Ela vai ser uma criança, um adulto mais tímido, mais introvertido, vai gerar uma ansiedade, uma depressão e outra coisa, gente. Ele não vai confiar. Ele vai achar que todas as pessoas vão abandonar eles. Então, às vezes no relacionamento, não consegue ter um relacionamento saudável porque está sempre com aquele medo da rejeição, o medo do abandono. E aí entra essas duas feridas emocionais, a rejeição e o abandono. Eu não sou bom o suficiente e a qualquer momento vai me trocar, vai ter outra pessoa mais interessante. E isso tem como organizar, sim. Tem como organizar dentro do que da tua inteligência emocional. Isso tudo é feito um trabalho e eu utilizo ferramentas para que essa pessoa consiga entender em que momento ela sentiu essa rejeição e como está interferindo hoje na vida adulta dela. E o que ela pode fazer com isso? Porque isso dói, gente. Dói, são dores invisíveis, como eu digo, né?
são cicatrizes invisíveis que você não está vendo, mas elas estão ali. Então, cuidem muito dessa dor. Cuidem para que vocês não façam isso com os filhos de vocês. Cuidem para que vocês não sintam, quando adulto, o peso do abandono e da rejeição ali, ó, nos teus ombros. E isso não impacte direto nos teus relacionamentos de trabalho. Porque quando você é uma pessoa que começa a... Nós não vivemos numa ilha, nós nos conectamos com outras pessoas e muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar. Nós somos muito tímidos ou às vezes somos até agressivos por causa dessas feridas emocionais. E o outro não tem culpa. O outro não tem por que sofrer esses danos colaterais. E às vezes você tem uma família, está ali com o teu marido, com a sua esposa, e você não consegue entender por que de repente é tão diferente a reação de um diante de uma situação e a reação do outro diante da mesma situação. Então, isso é muito importante. São pontos que a gente tem que levar muito em consideração para não desencadear o gatilho da ansiedade. Gente, o abandono, a ferida do abandono, ela faz com que você carregue dentro de si o medo constante, como eu disse, de ser deixado para trás. Então, muitas vezes, ela influencia na tua decisão, no teu comportamento em todas as áreas da vida. São pessoas assim que muitas vezes não conseguem ter uma vida financeira estável. Por que não tem uma vida financeira estável? É como se o dinheiro entrasse por um lado e saísse por todos os lados. Por quê? A pessoa muitas vezes utiliza, para não sofrer a rejeição, ela tenta comprar as outras pessoas com presentes. Ela tenta comprar a amizade das outras pessoas com presentes. E muitas vezes ela não se sente merecedora, então ela não compra presente para ela. Ela não vai num lugar e diz, hoje eu vou me dar tal coisa. Não, ela já vai em algum lugar já pensando o que ela vai comprar para o outro, para os outros. Aonde o maior presente deveria ser para ela. Então, primeiro, gente, nós temos que pensar sempre nisso. Eu sou prioridade. Então, eu tenho que me cuidar, tenho que cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional. E tenho que curar essas feridas emocionais. Já tinham pensado nisso? Será que você está tendo alguma dessas situações e não tinha observado que era em função disso? Você não está negociando a tua felicidade com outras coisas bem menos importantes? Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é quando tu quer viver mais o futuro e não se conecta com o teu presente. Você não vive aquele momento presente. Você está sempre pensando, amanhã vai ser melhor. Temos que ter esse pensamento, sim. Eu acordo de manhã, vou dizer para vocês, eu já faço a minha meditação, eu já uso o meu pensamento positivo dizendo, hoje melhor do que ontem. Tá? E sempre é assim, gente. Hoje melhor do que ontem. Mas hoje, agora, vamos viver o presente. O futuro, nós estamos trabalhando para o futuro, mas não pensem só em
pensar somente no futuro e esquecer de olhar para o lado. Será que hoje, quando você saiu de casa, você olhou para o pátio da tua vizinha, para o caminho, você observou as árvores, você observou o que tinha no teu caminho que seria interessante, de repente, você olhar, né? E você olhou e disse assim, puxa vida, bonito aquilo ali, gostei. Isso é inteligência emocional. E, primeiro, se olhar e ver o quanto você é belo, não só externo. O belo, gente, é o interno. Ser uma pessoa boa, uma pessoa com valores, com gratidão. Aquela pessoa que sabe que ela merece ser feliz. E você está me ouvindo hoje, cada um de vocês merece ser feliz. Outra ferida emocional é a humilhação. Gente, essa ferida emocional, ela impacta de uma forma que dói. Quantas vezes eu vejo crianças sendo humilhadas, envergonhadas, né? Elas se sentem envergonhadas, ridicularizadas, né? E parece para o outro, não está sendo humilhado. Cuidem bem para não humilhar, para não chegar que de repente você ouviu, espero que ninguém tenha ouvido, mas muitos devem ter ouvido, uh, a mãe ou o pai, o ambiente familiar que mais toca e o ambiente da escola também. Muitas vezes a criança chega lá na escola dizendo, eu sou burro, eu não entendo, eu não sei nada, eu não aprendo, eu não consigo. E da onde ele tirou isso? Porque ele ouviu alguém dizer isso. E aí, isso aí é uma humilhação, gente. Por que humilhar o teu filho? Muitas vezes a criança gosta de fazer coisas diferentes. Às vezes, corte de cabelo mesmo. Gente, criança adora pegar uma tesoura e achar que é cabeleireiro. E vai ali e corta. E aí, de repente, não ficou bem e a mãe já pega e humilha aquela criança na frente de todos. E o que acontece? Quando for o adulto, ele não vai ter iniciativa, porque quando ele pensou que ia fazer uma coisa legal, ele foi altamente criticado. Eu não digo que vai aplaudir, mas você pode conversar e explicar. Explicar para essa criança, né? A tesoura serve para isso, para aquilo, mas não precisa ridicularizar. Então, humilhar. Na escola, muitas vezes, o aluno vai começar uma leitura e ele lê alguma coisa errada e os colegas começam a rir, às vezes até mesmo o professor, e ele se sente humilhado. O que vai acontecer com esse aluno? O que vai ser na vida dele adulta? Ele não vai querer ir para frente. Olha, eu estou hoje aqui na rádio. Milhares de pessoas estão me ouvindo, me ouvindo. Para isso, tu tem que vencer determinadas coisas. Você tem que ter coragem, você tem que saber se posicionar, se comunicar. E quando a criança ela é humilhada, ela não consegue se posicionar. Ela não consegue pegar e se gostar. Ela não gosta nem da aparência dela. E quando tem numa reunião mesmo lá do serviço, do trabalho, pedem a opinião, dificilmente ela vai opinar. Ela não vai querer opinar, porque ela foi humilhada e de repente alguém vai rir ou vai ignorar ou de repente vai mexer naquele gatilho mental ali que estava guardadinho e essa pessoa de repente vai se sentir os últimos dos últimos e ali de novo, gente, pode desencadear uma síndrome, um burnout, alguma coisa que estava ali escondidinho, mas que de repente começou a vir à tona naquele momento. Alguma vez
A vocês que estão me ouvindo aí, alguma vez já se sentiram envergonhados por algo que fizeram ou disseram? E como isso afeta na tua vida até hoje? Outra ferida emocional: traição. Traição. Ivonete, mas traição? Tu estás falando da traição na vida adulta? Primeiro eu quero falar para vocês da traição lá na infância. Quantas vezes na infância a criança sofreu a traição, teve essa ferida da traição? Essa ferida da traição é uma ferida que, quando nós confiamos em alguém e essa pessoa nos decepciona, ela nos trai, ela quebra a nossa confiança. E aí, o que acontece? Eu não consigo confiar em mais ninguém. Eu não consigo ter uma relação depois, uma relação de verdadeira. Eu tô sempre com o pé atrás. E a traição, muitas vezes, gente, ela acontece na infância de uma forma tão que você acha que não, capaz, Ivonete. Isso aí é normal. Quantas vezes eu já disse isso pro meu filho? Por exemplo, você passa por uma loja e a criança olha alguma coisa e você não quer dizer não para a criança. Que é a coisa mais simples. A criança tem que aprender que na vida vai receber muitos nãos. Mas muitas vezes nós não queremos essa responsabilidade para nós e então usamos o seguinte artifício. Criança passa na loja e ela olha algum brinquedo ou alguma coisa assim e eu digo, mais tarde eu volto e compro. Quantas vezes a criança diz, mãe, me dá tal brinquedo? Ai, meu filho, depois na volta eu compro. E aí, depois na volta, nem passa mais por aquela loja e claro que não vai comprar. E aí a criança se sentiu o quê? Traída. A pessoa que ela mais confiava naquele momento traiu ela. E isso vai acontecendo várias e várias vezes. Porque a mãe ou o pai, a pessoa que estava com ela, não teve coragem de dizer, não, eu não vou te dar e pronto. Não precisa ser dessa forma, não vou te dar e pronto. Mas pode simplesmente explicar para aquela criança, olha, tu não vai ganhar esse brinquedo porque tu tem vários em casa, tu já tem esse modelo, ou não posso te dar esse brinquedo agora, nesse momento. Nesse momento. Porque eu lembro que quando chegava o Natal, há uns anos atrás, era uma época que eu gostava muitíssimo, porque quando nós pedíamos alguma coisa, nós tínhamos a oportunidade de ganhar na Páscoa, no aniversário e no Natal. Mas era no Natal, né? Então nós ficávamos naquela ansiedade de chegar o Natal, será que eu vou ganhar tal presente? Às vezes os pais diziam, deixa para o Natal. E quando chegava o Natal, não chegava aquele presente. E aí entra essa ferida emocional da traição. Viram como é forte isso? E quando o pai, muitas vezes, se separa e diz para a criança está perguntando, pai, tá indo embora definitivamente? Não, a gente tá só dando um tempo, depois eu volto. Porque não teve coragem de dizer, não, agora nós estamos nos separando, assim, explicar para aquela criança. E ele sente que traído. E quando ele for adulto, ele não vai confiar em ninguém. Ele vai estar sempre com o pé atrás e ele vai estar sempre mudando de relacionamentos porque ele não confia em ninguém. E o pior ainda, gente, ele não confia nem nele mesmo. A dificuldade, ela é muito grande de confiar. Será que eu mereço? Por que, né, isso acontece comigo? Então, muitas coisas precisam ser trabalhadas para que não afete a tua saúde mental e o teu emocional. Outra ferida
Estão me acompanhando, gente? Outra ferida emocional é a injustiça. Gente, a injustiça dói. Quem aqui já sofreu alguma situação de injustiça? Que foi injustiçado? E que situação seria essa? Por exemplo, quando nós. A minha família é uma família grande e eu tenho meus irmãos. E quando éramos pequenos, às vezes um colocava a culpa no outro. Foi fulano que fez isso, foi fulano que fez aquilo. E o que que acontece? Acontece que quando tu é culpada, né? Tu é apontada injustamente por algo que tu não fez, tu se sente muito injustiçada e aquilo dói e dói profundamente. E aí o que que acontece na vida adulta? Lá no trabalho, por exemplo, quando apontam um erro, que é normal errar, gente. É normal errar. E aí a pessoa, né, tem uma reunião, foi falado para todos, mas aquela pessoa acha que está falando para ela. Então, outro dia eu ouvi, se doeu, pega porque é teu. Não é bem assim, gente. Doeu, pega que é teu. Não, doeu é porque algum gatilho mental ali, ele foi acionado. E a injustiça, por exemplo, tu está num trabalho, foi fazer um trabalho, algum projeto, não deu certo, e a ponto que a parte que não deu certo foi a tua, e você se sente muito injustiçado, isso dói. Então, o que que acontece? Essas pessoas que foram injustiçadas lá na infância e têm essa ferida emocional da injustiça, elas têm necessidade, né, de dizer o tempo todo, não foi eu, porque tudo eu, porque sempre eu, e elas muitas vezes elas se tornam pessoas mais tímidas e sofrem com isso, porque elas levam para casa aquela dor. E muitas vezes chegam em casa lá quando a mulher está cozinhando ou fazendo qualquer coisa, lá na empresa não diz nada. Mas chega em casa, chega aquele monstro, aquela pessoa xingando, esbravejando, brigando com todos, com os filhos. Chega para lá com a mínima coisa, aquela pessoa já explode. Porque ela se sentiu injustiçada. E essas pessoas, elas tendem a ser muito perfeccionistas. Se não saem do jeito que elas querem, elas não aceitam. Então, o perfeccionismo na pessoa que só tem essa ferida emocional da injustiça, ela é muito latente. E nós não somos perfeitos. Então, perfeccionismo, não usem isso como um orgulho. Ah, eu sou uma pessoa perfeccionista. Porque o perfeccionista, muitas vezes, tem a vida bem atrapalhada porque não consegue dar o primeiro passo ou o segundo passo até que tudo esteja alinhado conforme ele quer. E não é assim, gente. Nós vivemos em constante mudança, mudança 24 horas, quantos minutos tem? Vocês já viram isso, né? Então, quantos minutos tem? E então, essa mudança, tu não tem como ser perfeita o tempo todo. Não tem. Isso é humanamente impossível. Em algum ponto você vai falhar. E a essas pessoas que se sentem injustiçadas, isso acontece muito. Outra, outra ferida emocional é a desvalorização. O que, que é a desvalorização? Ela surge muito cedo, quando nós não somos bons o suficiente. Ou seja, por que que você não é igual a fulaninha que é tão bonitinha, que está sempre com o cabelinho arrumado, que é tão organizada, que tem as melhores notas? Sempre o outro é melhor. E aquela pessoa vai se sentindo cada vez mais desvalorizada. O que acontece com essa pessoa na vida adulta?
como isso, se você sofreu essa desvalorização, como isso tem afetado hoje na tua vida adulta? A desvalorização, gente, no relacionamento. No relacionamento, essas tipo de pessoa, eles aceitam qualquer tipo de relacionamento, qualquer pessoa que der um elogio, qualquer pessoa que oferecer uma migalha de carinho, de afeto. Ela, mesmo ela sendo maltratada, elas costumam dizer o seguinte: tá ruim contigo, vai ser pior se você não estiver comigo. Elas têm medo. Medo de ficar sozinhas, medo de enfrentar o desconhecido. Elas não acreditam na capacidade delas mesmo. Eu tenho uma mentorada que ela tinha essa ferida emocional muito grande, desvalorização. E ela era desvalorizada desde que ela se conhecia por gente, porque sempre os outros da casa eram melhores do que ela, em tudo, inclusive na aparência. E nós fizemos um trabalho, eu fiz um trabalho de mentoria com ela, pouco tempo, ela conseguiu ver esse gatilho que estava ali interrompendo a vida dela, fazendo com que ela não prosperasse, porque ela não se sentia merecedora. Então, são tipo de pessoas que muitas vezes estão num trabalho, não estão contentes com aquele trabalho, estão infelizes, elas têm um potencial muito grande, mas muitas vezes elas não querem mudar, elas querem ficar ali. Sabe aquele prego que está doendo, como se tu estivesse pisando num prego? Tá incomodando, ou aquele calçado apertadíssimo que tá te fazendo calo, tá incomodando e tu não quer trocar? Não, não, vou aguentar o dia todo. Não, esse calçado aqui, bom. Gente, isso acontece com as pessoas. Então, essas pessoas que sentiram lá na infância a desvalorização, na vida adulta, eles têm muita dificuldade em enfrentar o novo. E aí, o que, que acontece com essa pessoa? Ela vai infeliz para o trabalho, porque ela não está fazendo as coisas que ela gostava. O relacionamento dela com os colegas não é um relacionamento bom, porque ela não gosta daquilo ali. Ela não vê graça naquilo ali. E ela vai ali para si. Ela vai desencadear um burnout, que ela não vai conseguir nem chegar na porta do trabalho e ela entra em crise, começa a chorar, começa a se sentir nervosa. Isso acontece muito, gente. Só que nós não percebemos isso. E isso tem como organizar? Tem, tem. É uma forma bem simples. Procure pessoas, terapeutas, psicólogos, pessoas que realmente possam te ajudar nessa caminhada. E como eu disse para vocês, eu já tenho atendido muitas pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento. E eu estava mencionando sobre uma mentorada minha, que ela tinha muito medo de ter o próprio negócio. E depois de algumas terapias, sessões que nós fizemos, ela viu o quanto ela era capaz e o quanto ela estava perdendo tempo. E claro, trabalhamos sempre o emocional, né? Sempre a inteligência emocional. E hoje, gente, ela é uma pessoa, ela é uma empresária, uma grande empresária. Ela trabalha muito, ela tem vários funcionários e ela sabe lidar com a situação. Coisas que ela não ia conseguir se ela não tivesse feito todo esse processo, esse acompanhamento da inteligência emocional. Por isso é tão importante nós desenvolvermos essa nossa capacidade. Outra coisa que é uma ferida emocional é a culpabilidade. O que é isso, culpabilidade? É a seguinte: quando você se sente responsável, tem esse sentimento de culpa pelo sofrimento dos outros. Muitas vezes
lá na infância, o pai e a mãe começavam a brigar porque o menino fez alguma coisa ou a menina fez alguma coisa, e aí os pais, não é, o caso não era aquele, só que olha, começa a reclamar do filho, isso, aquilo outro, vira o quê? Uma bola de neve e eles começam a discutir. E essa criança, ela começa a se sentir responsável pelaquela situação que gerou na família. E aí vem essa ferida emocional que dói muito. E mais uma vez, eu falo como isso afeta lá na vida adulta. Nas reuniões, a pessoa já vai armada. Como armada, ela já vai assim, se tem uma reunião séria, ele já vai pensando, e vai sobrar para mim hoje. Ai, a culpa. Não, vão achar que eu sou culpado, sempre é comigo. Então, aquela pessoa já carrega aquele estigma que é ela o problema. E muitas vezes não é, mas ela tem dentro dela aquela culpa. A culpa, por exemplo, alguém da família adoeceu. Foi a minha culpa, foi eu. Foi eu que disse tal coisa, então aquela pessoa ficou nervosa, ou senão eu tive até mesmo. Gente, tem gente que se sente culpada até mesmo por uma gripe, que é uma virose, passou para o outro. Então, agora mesmo que nós tivemos, né, coronavírus aí, gente do céu, tem gente que não consegue trabalhar ainda com essa culpa. Porque muitas pessoas naquele período tinham que ficar isoladas, mas tinham que trabalhar ao mesmo tempo e não. E trabalhavam. E de repente alguém da família adoeceu, ela pegou um corona, alguém adoeceu e essa pessoa de repente não sobreviveu. E aí é o sentimento de quê? De culpa. Então, gente, por que essa pessoa carrega tanto esse sentimento de culpa? Não foi ali desencadeado na vida adulta. É porque lá na infância, algo dizia para ela: de novo você, de novo você. E agora que você sabe de todas essas feridas emocionais, você se identificou com alguma dessas feridas ou nenhuma delas chegou até você? Coloquem aí no comentário. Vocês podem colocar aí. Eu adoro ler os comentários de vocês. Será que alguma dessas feridas emocionais estão interferindo hoje na tua personalidade? Será que os teus traços positivos e negativos, eles não estão ali, naquelas feridas emocionais que você não trabalhou? Então, muitas vezes a nossa saúde física, emocional, mental, ela está ali. E hoje eu te pergunto, qual dessas feridas tem impactado a tua vida atualmente? Você consegue identificar em que momento essa ferida ela foi gerada? Enquanto eu falava, vocês conseguiram se identificar? Foi naquele momento, comigo aconteceu tal coisa. Como seria a tua vida se você pudesse hoje curar essa ferida emocional? Como seria a tua vida? Eu tenho certeza, se você tem alguma dessas feridas aqui e pudesse curar, a tua vida ia ser muito mais leve. E você pode curar. Você deve curar. Agora que você sabe como é, você deve curar. Você tem essa obrigação, essa responsabilidade contigo mesmo. Então, gente, reflitam, busquem ajuda, procurem. Eu estou à disposição se vocês precisarem, se vocês verem. Esse é o meu momento, esse é o meu despertar, esse é o despertar da minha essência. Eu quero ser uma pessoa mais livre, mais conectada com o meu ser, de uma forma mais leve. Me procurem.
tem aqui o contato da rádio e, como eu disse para vocês, entrem em contato lá pelo meu Instagram e vamos trabalhar isso aí. Todos vocês, toda pessoa merece ser feliz e nasceu para isso. Mas primeiro, você tem que identificar quais são as feridas que estão aí hoje te machucando e que você ainda não conseguiu curar. E talvez, agora que você sabe que existem essas feridas, comece a refletir em que momento elas apareceram na minha vida, na tua vida, e em que momento ela desencadeou para que hoje você tivesse uma ansiedade, uma depressão, algo que você não gostaria de ter. Vamos cuidar dessa saúde mental. Setembro Amarelo. Vamos cuidar da saúde mental. Você merece ser feliz. E só depende de quem? De você. Quando você se ama, quando você se gosta, quando você é grato pela sua vida, as coisas acontecem de uma forma mais livre, de uma forma mais intensa. E eu estou à disposição de vocês. Precisando de ajuda, me procure, vamos trabalhar isso aí, porque ninguém nasceu para ficar amarrado nessas feridas, que as feridas não foi causada por você. E você não precisa carregar isso. E não precisa passar para outra geração. Você precisa dessa liberdade, desse olhar. Eu mereço ser feliz. E eu vou ser feliz. Então, se vocês precisarem, sou Ivonete Campos, mentora, treinadora e especialista em inteligência emocional. E posso contribuir muito para esse teu novo olhar de vida, para essa tua nova jornada, para essa nova caminhada. Espero que hoje eu tenha colaborado para que vocês tenham visto essas feridas emocionais que elas não vão te atrapalhar. Porque agora você sabe se ela existe, se ela existiu, tem como tratar, tem como curar. Que vocês tenham assim uma semana iluminada, abençoada. Ah, e um detalhe, gente. Próxima semana eu vou continuar trabalhando esses temas aí, ó, que focam diretamente na tua saúde emocional, mental. Convide mais gente para assistir e o programa fica gravado. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Então, beijo no coração de cada um e uma semana iluminada.